Vídeo de hoje para falar da Vitória Luísa Barros, a nossa grande sensação futura e presente do tênis feminino brasileiro. Vamos falar, dar todos os detalhes sobre o crescimento da Vitória, quando que ela deve estrear, resultados que ela já teve no Júniors e também na categoria principal. Vídeo super completo sobre mais uma revelação aí do tênis brasileiro, mais uma atleta que com certeza deve nos dar muitas alegrias em breve. Em breve ela já deve estar jogando aí com mais frequência os torneios profissionais e ela tem uma linda história, uma história muito bonita e deve sim atingir o sucesso no tênis, pelo menos é isso que esperamos, claro, sem colocar nenhuma pressão na menina, mas ela já vem de resultados fantásticos. Vamos falar tudo sobre Vitória Luísa Barros. Enquanto eu falo, eu vou colocar alguns lances aqui do bate-bola dela, treinamento, vocês vão ver onde que ela treina, né, depois uma entrevista dela. A Vitória é potiguar, né, nascida no Rio Grande do Norte. E a história dela no tênis surgiu através do beach tênis, né? Ela acompanhava sua mãe, que é a Maria Luísa, nos torneios de beach tênis. E aí que ela foi começar a entender um pouco mais do esporte, mas a vocação dela mesmo ela descobriu em projetos sociais, né? Foi nesses projetos sociais aí que ela foi encontrada, vamos dizer assim, o seu talento. Sua principal inspiração, Serena Williams, obviamente, né? Serena Williams tem uma história linda também no tênis. Ela estreou no ITF em 2023, né? A Vitória hoje tem 15 anos, ela estreou em 2023 e com 4 títulos. Ela teve uma estreia avassaladora, ganhando 2 torneios, foram 35 vitórias e 6 derrotas em 2023. E em 2022 ela já se destacava nos torneios sub-14. Com 12 anos somente ela já tinha grande destaque. E ela ganhou inclusive um torneio que é o Open Stage François, que é jogado nas quadras de Roland Garros. E ali ela chamou a atenção do Patrick Mouratoglou, que é um grande técnico aí, um grande nome do tênis mundial, né? Então ele viu a Vitória jogar, chamou a atenção dele, ele veio umas 2 vezes para o Brasil para acompanhar, e aí no começo de 2023 ela foi para a França para treinar na academia do Patrick Mouratoglou, onde treinam lá, por exemplo, a Coco Gauff, o Tsitsipas, o Holger Rune, né? São jogadores aí que o Patrick treinou também ou treina. E aí tem até eu coloquei umas aspas aqui do Patrick, que ele fala sobre a Vitória, né? Ele fala assim, ó, em primeiro lugar, ela vive para o tênis e está muito motivada no projeto para se tornar uma jogadora top. Ela tem um jogo muito completo e diferente do que vemos no tênis feminino. E por último, ela está feliz em quadra. Não é um trabalho, é uma paixão para ela. Uma de suas principais características é que ela está sorrindo quase o tempo todo quando está em quadra. Vocês ouvirão falar dela muito em breve. Um outro ex-jogador, na verdade ex-treinador e jogador, ele foi ex-treinador do Federer, né? O Ivan Ljubicic. A Vitória conquistou um dos títulos dela no Sub-14, foi o título na Ljubicic Academia Open, em abril de 23. Ele falou o seguinte para a Vitória: você é uma atleta incrível, fisicamente você é fantástica, só peço que não perca essa criatividade e que possa jogar esse tênis espetacular. Vi alguns pontos hoje que eu nunca tinha visto em tenistas dessa idade, batendo por baixo da perna, vindo para a rede. Deixa eu pausar aqui pra gente já vai ouvir a Vitória falar. Vindo para a rede, dando drop shots, tenho certeza que você terá uma carreira fantástica. E aí, em janeiro de 24, ela ganhou uma bolsa da ITF. A ITF tem uma lista ali de 51 atletas. Ela seleciona esses atletas para dar uma bolsa para financiar os custos de torneios. E em janeiro de 24, ela ganhou essa bolsa de $25 mil. Então, ela já é uma tenista aí que já tem, além dos títulos, ela é uma tenista que ela é muito valorizada já no circuito juvenil. E vamos ouvir a Vitória aí pra gente já passar alguns números dela na sequência. O país, o local que eu nasci, é um país incrível. Eu acho que foi um pouco tenso para mim por estar voltando aqui depois de um ano sem as pessoas me verem. Como eu estava um pouco nervosa, eu consegui lidar com o meu nervosismo e focar em cada ponto, lutar mesmo com os golpes não tão bons. E eu acho que eu estou preparada para o próximo jogo. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu meu jogo, a torcida. E agora vamos evoluir. Eu comecei essa comemoração no Peru para mostrar a alegria e eu fiz a flecha porque eu consegui acertar o alvo de lá e superar o jogo e ponto a ponto. A Vitória que ela é muito boa com as palavras também, tem uma cabeça muito boa. Recentemente ela deu uma entrevista no Rio Open e foi muito bem, muito madura, né, com pensamentos já muito avançados para sua idade.
Ela que tem somente 15 anos, mas já tá fazendo um estrago tremendo no juvenil. A gente separou aqui os números dela, como sempre, né? A gente sempre tenta trazer todos os dados para vocês. Então, apresentando, né, a Vitória, ela tem 15 anos, 1,73 m, já é bem alta para sua idade. O ranking ITF Juniors dela é 40, o melhor ranking 31. O que é o ITF Juniors? É o ranking da categoria juvenil até 18 anos, é o sub-18. Então ela com 15 anos, ela já é número 40 do mundo nesse ranking de até 18 anos, para vocês verem o potencial dela. E ela também já tem ranking na WTA, que é o profissional. Ela disputou 4 torneios profissionais, a gente vai colocar os detalhes aqui para vocês. Então ela está na posição de 1110, então, como eu disse, 4 títulos ITF Juniors para Vitória. E os números dela desde 2022, ela tem 71 vitórias e 26 derrotas, que é uma campanha espetacular. Muitos jogados no saibro, que é a especialidade dela, né? 64 vitórias e 21 derrotas. Piso duro e grama ela tem poucos jogos ainda. E aí a sequência, né? O recorde dela, ano a ano, né? 2022, 4 vitórias e 2 derrotas. 2023 foi um ano avassalador que a gente falou, né? 35 vitórias e 6 derrotas. 2024, 21 vitórias e 14 derrotas, e 2025, 11 vitórias e 4 derrotas. Vale ressaltar que a partir de 2024 ela começou a disputar torneios maiores, mais difíceis, e consequentemente ela teve mais dificuldade no número de vitórias. Afinal ela tem somente 15 anos e estava jogando com jogadores de 18, né, na maioria das vezes. Então é realmente um número muito importante aí da Vitória. E ela tem 7 finais de ITF Juniors, aqui por enquanto Juniors. Ela começou ali, nas primeiras 3 finais dela, ela ganhou, né? Ela ganhou o J30 de Limassol 2 vezes, uma vez disputada em maio e já logo em seguida novamente. Então ela ganhou, começou a sua carreira no ITF Juniors de forma invicta com 3 torneios, depois ganhou um J60. Para vocês entenderem, o J30... J60, J100, esse número do lado do J é a pontuação para a categoria Júnior, J é de Júnior. Então, quanto maior essa pontuação do lado, mais difícil é o torneio, obviamente, né? Mais pontos ele dá. Parecido com como a gente vê no tênis, tem ATP 250, 500, 1000 e os grandes slams são 2000. Então, você vai reparar aí que ela ganhou esses 3 primeiros torneios, depois ela começou a jogar torneios maiores, né? Ela foi vice-campeã no J100, em julho, logo no mês seguinte do J60. Depois ela é campeã do J100 em outubro de 23. E já em 24 ela tá jogando já J300 e até o J500, que equivale aí a um Masters 1000, né, o J500. E no J300 de Lima ela foi vice-campeã e depois mais uma vez vice-campeã em Bamberg, em junho de 24. Ali tá 23, mas é 24 na verdade. Então elas já são 7 finais de ITF com 4 títulos. Mas o mais impressionante da Vitória são os números que ela tem no profissional. A gente vai passar isso. Antes eu vou pedir a inscrição para vocês e vou pedir um favorzinho, deixar o like aí. Muita gente assiste o vídeo, às vezes até esquece de deixar um like, e o YouTube ele enxerga. Quanto mais like tem o vídeo, mais eu vou entregar, melhor o canal é. Então a inscrição e o like, se não for pedir muito, é o que a gente pede para vocês nesse momento. E aí, jogos pelo profissional, eu separei aqui por torneio. Esse W15, aí como foi pro W, já entra ali no WTA, né? W15, ou seja, valendo 15 pontos. Na Tunísia, ela fez a estreia dela profissional e já dando show. Ela venceu na primeira rodada, e aí pegando tenistas muito mais velhas que ela, tenistas ranqueadas, chegou a pegar tenistas de 27, 28 anos. Ela estreou contra a Argentina aí metendo 6-0, 6-1. Só esse foi o primeiro jogo profissional da Vitória. Nas oitavas ela venceu uma alemã por 2-0 também, 7-6, 6-4. Nas quartas ela vence uma tunisiana, na verdade por WO. E você vê que, repara ali que tem um nome e um ranking. A Wild Gruber, a alemã, ranking 682, olha só, ela já meteu 2-0. E aí ela foi só ser eliminada pela ranking de número 420, uma francesa aí, Mansouri, nas oitavas de final. Só isso foi a primeira campanha da Vitória. Em seguida ela joga o segundo evento, é o W15 no Egito, Sharm el Sheikh. Ela vence na primeira rodada também uma tcheca, número 707 do ranking, por 2-1, né? A tcheca acabou se retirando quando estava 3-0. Depois tem mais um WO nas oitavas de final, e aí ela perde a quarta de final para a egípcia Samir, por 2-1, jogo duro também. Ela chega a jogar de novo esse mesmo torneio em seguida,
né, e acaba sendo eliminada na primeira rodada. Então, o total da vitória aí no profissional são 5 vitórias e 4 derrotas, já na categoria profissional. Ela também joga em Antalya, na Turquia, vence duas rodadas novamente, ó, contra 1.200 do ranking, 755 do ranking, por 2-0 e vai ser eliminada pela Sovan, ou Salvante, não sei falar, a alemã número 595 num jogo duro, ou seja, a Vitória tem jogado já profissional e batido de frente já com tenistas ranking 500, 700, uma menina de 15 anos, pessoal, para vocês verem o potencial que ela tem. E ela também já jogou já os grandes slams, né, juvenil. Jogou Wimbledon em 2023 na grama, foi eliminada na primeira rodada, também num jogo duro, no super tie break. Jogou o US Open logo em seguida, foi eliminada também na primeira rodada. Lembrando que os grandes slams são tenistas já muito bem preparadas, já a maioria com 17, 18 anos. E a Vitória ali jogando com 14 anos, com 15 anos esses grandes slams. Então realmente só pela experiência já é algo histórico. E aí ela atingiu no Australian Open a terceira rodada esse ano. A maior campanha de uma tenista feminina brasileira desde Bia Haddad em 2013. Somente a Bia, em 2013, tinha atingido uma terceira rodada de Grand Slam em Wimbledon na grama, e a Vitória igualou esse recorde da Bia, chegando na terceira rodada do Australian Open Juvenil, eliminando ali a Buchinik na primeira rodada, a Konji Kuzic na segunda rodada, e perdeu para a japonesa Tsujioka. Algum de vocês com certeza viu esses jogos, inclusive esse jogo contra a japonesa, ela acabou sentindo mais no físico, mas ela estava para ganhar esse primeiro set, e a japonesa, acho que ela tem 17 anos, se eu não me engano, então assim, uma campanha realmente histórica da Vitória. E a Vitória, ela é uma tenista que ela está à beira de entrar ali no circuito profissional, é bem treinada, né? Tem tudo que tem direito para ser uma grande tenista. Obviamente, com 15 anos a gente não tem como saber como é que a tenista vai performar, se ela vai realmente ser tudo que a gente espera que ela seja, se a pressão vai ser algo ruim ou bom para ela. Isso tudo faz parte do processo. Mas a gente está aqui, né, o Auge das Quadras, estamos aqui para acompanhar os brasileiros no tênis aí, a nova geração, além do João Fonseca, né, estamos aqui para acompanhar todos os tenistas e faremos vídeos sempre que surgirem tenistas bons. A gente tem um vídeo para fazer da Naná, eu vou deixar um cardzinho aqui do vídeo do Gutão, para quem ainda não conhece, a gente fez há algum tempo atrás um vídeo do Gutão também, que é uma joia aí do tênis brasileiro, e estamos aqui para acompanhar os nossos prospectos e dar a visibilidade necessária e torcer, principalmente porque esse é um canal de torcedor. Espero que tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Voltaremos aí amanhã com outro tipo de conteúdo, mas esse tipo de conteúdo de jovens tenistas a gente vai estar sempre fazendo por aqui, certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e até mais.